Vamos ler, irmãos, de 12 a 16 para a mensagem nesta noite. Diz assim o texto sagrado: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que a lei ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Vamos orar? Irmãos, queira Deus aplicar a sua palavra em nossos corações. Santo Deus e Pai, queremos te bendizer com alegria, porque nós estamos diante da tua palavra, que é poderosa para transformar as nossas vidas. E diante de ti, Senhor, nos curvamos, suplicando a participação do teu Espírito, a fim de que sejamos edificados, exortados, animados conforme a tua palavra. Então, Deus, nos abençoe nessa noite, fortaleça-nos na fé e na graça que há em Jesus Cristo. Em nome de quem, ó Deus, com gratidão, fazemos esta oração. Amém. Ok, irmãos, hoje eu gostaria de falar a respeito da culpa do pecador. A culpa que o pecador tem diante de Deus, diante do Senhor. Nós já vimos que o apóstolo Paulo tem colocado todos debaixo do pecado para mostrar que todos precisam de salvação. E que são salvos de uma única maneira, ou seja, pela fé em Cristo Jesus. Todos pecaram, por causa disso, há uma condenação divina sobre eles, não é? Mas todos igualmente são salvos de uma única forma, através da graça que há em Jesus Cristo, pela fé no seu sacrifício. Paulo anteriormente, nos versículos que se passaram, inseriu os pagãos imorais debaixo da ira divina. Todos os que vivem a sua vida segundo a injustiça, vivem para si mesmos, negligenciando a Deus, estão debaixo da ira de Deus. Mas também os críticos moralistas, aqueles que receberam a lei da parte de Deus, estes também, por serem desobedientes à lei, não escaparão do juízo de Deus. Embora reconheçam o pecado na vida dos outros, praticam a mesma coisa. A característica do hipócrita: recebem a lei, sabem o que é certo, pregam o que é certo, mas praticam pecados. Faz aquilo que desagrada a Deus. Este também está sob a ira do Senhor, debaixo do seu julgamento. Enfim, todos são dignos da ira e do juízo de Deus. Ninguém escapa. Todo homem, toda mulher, como seres humanos pecadores, estão sob a ira de Deus, e só há uma maneira de escapar dela: é através de Jesus Cristo, que recebeu sobre si a ira divina e nos substituiu. Essa é a verdade do Evangelho. É isso que a gente encontra aqui logo de cara na carta de Paulo aos Romanos. Agora, irmãos, nessa sessão que lemos aqui como base para a meditação nesta noite, Paulo procura mostrar a culpa humana independente da lei. Independente se alguém recebeu a lei ou não, todos estão culpados diante de Deus. Será, aí nos adivinha a pergunta, que os gentios que não tiveram a revelação da lei, que não foram comunicados quanto às exigências que Deus requer, serão poupados diante de Deus? Já que eles não receberam revelação
Já que eles não receberam a lei que os acusava, será que eles, portanto, estariam livres da condenação eterna? Será que eles estariam livres da ira e do juízo de Deus? A resposta do apóstolo Paulo é não, porque Deus é imparcial. Ele não pode usar um critério para julgar um e outro critério para julgar outra pessoa. Todos receberam, nós veremos aí nessa passagem, algum tipo de revelação da parte de Deus. Por isso, todos são desculpados. Independente se a pessoa recebeu ou não a lei, independente se a pessoa recebeu ou não revelação específica, não é? A pessoa é culpada diante de Deus. Ela é pecadora e necessita de salvação, necessita de redenção, e isso ela encontra na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Para facilitar a nossa compreensão, eu gostaria de dividir o texto aí com vocês da seguinte forma. Primeira coisa, irmão, no versículo de número 12, nós temos aqui a culpa do pecador e a lei divina. Versículo 13, a culpa do pecador e a religião humana. E versículos de 14 a 16, a culpa do pecador e a consciência moral. Paulo, diante da culpa de cada homem, apresentará a lei divina, a religião humana e, por fim, a consciência moral. Passo a passo, peço a sua atenção para o que está escrito aqui na palavra de Deus, para a sua interpretação, exposição, e no final faremos, se Deus assim permitir, algumas aplicações para as nossas vidas. Veja a releitura do versículo 12, diz assim a palavra de Deus: todo aquele que pecar sem lei, sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Irmãos, os gentios que não receberam a lei são culpados diante de Deus, porque são pecadores. Paulo fala, aqueles que pecaram sem lei. Os judeus que receberam a lei são igualmente culpados diante de Deus, pois também são pecadores, aqueles que pecaram sob a lei. Isso é importante porque a base do julgamento é uma só, irmãos. O homem é pecador. Essa é a base do julgamento. Deus julga todos com um único critério: todos são pecadores e necessitam de salvação. Isso, portanto, independentemente da lei, todos, por causa dos seus pecados, serão condenados. A tese do apóstolo Paulo é apresentar a realidade que todos são pecados, todos estão diante de uma situação tenebrosa em face do seu Deus, por isso necessitam de remissão, por isso necessitam de purificação, necessitam da graça, da redenção que há em Jesus Cristo. Irmãos, olha, nessa passagem temos a resposta da situação daqueles que nunca ouviram falar de Cristo. Temos a resposta para a situação daqueles que nunca tiveram uma revelação específica, né? A gente pode perguntar, e aquele que nunca ouviu falar da lei, como é que vai ser tratado por Deus? E aquele que nunca ouviu falar de Cristo, como é que ele vai ser tratado por Deus? Paulo diz aqui que eles perecerão, mesmo se não ouvirem falar da lei, mesmo se não ouvirem falar de Cristo, porque são pecadores. Me deixa esclarecer uma coisa aqui de antemão. A pessoa não vai para o inferno e não é condenada eternamente porque deixou de aceitar a Cristo. Ela vai para o inferno e será condenada eternamente porque é pecadora. Ela está em falta diante do seu Deus e o seu pecado será julgado por Deus. Mas a gente pergunta, será que isso é justo? Será que é justo Deus julgar as pessoas da mesma maneira, inclusive aquelas que não ouviram falar do Evangelho, inclusive daquelas que não ouviram falar da lei? A preocupação de Paulo, inclusive, nessa passagem é mostrar que quando Deus julga, ele é justo. E nós vamos ver a partir da meditação, à medida que o texto discorre. A pessoa é condenada por causa do seu pecado.
E visto que os homens sufocaram o conhecimento que têm de Deus, são indesculpáveis. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, diz que Deus se revelou à humanidade por meio da criação. As pessoas que têm esse conhecimento sufocaram e deram, portanto, as costas para Deus para viver de acordo com a sua própria vontade. Então, elas são desculpadas, porque pelo menos o conhecimento básico de Deus elas têm, revelado na criação. E aqui nessa passagem também nós veremos que Deus imprimiu no coração do ser humano as normas da lei. Mesmo eles não tendo lei, fazem de si mesmos lei por meio da sua consciência. Todo homem nasce com uma consciência moral. E essa consciência moral que ele tem é as normas da lei gravadas em seu coração. Dessa forma, irmãos, Deus manifestou revelação a todos, a toda a sua criação, a todos os seres humanos. E é justamente por causa disso, por ele ter revelado e os homens virarem as costas para essa revelação, sufocando esse conhecimento de Deus, dando as costas para Deus, é que Deus nos julga. É que Deus aplica, portanto, um julgamento que é justo. Então a tese de Paulo também aqui, do apóstolo Paulo, é mostrar que Deus é justo no seu juízo. Né? Ele é imparcial. O nosso Deus, irmãos, não faz acepção de pessoas. E todos serão julgados porque todos são pecadores. Versículo de número 13, como eu disse para vocês, nós veremos aí agora a culpa do pecador contrastada com a religião humana, verso de número 13. Paulo vai dizer o seguinte: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas quem? Os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Os judeus entendiam que, como guardiões e ouvintes da lei, teriam imunidade no dia do julgamento. Os judeus se achavam um povo especial, não é? Eles receberam a lei e estavam a cada sábado ouvindo a lei. E eles entendiam porque, pelo fato de estarem a cada sábado ouvindo a lei, estariam isentos diante de Deus. Porque ali eles estavam em contato com as coisas do Senhor, não é? Mas isso se provou ao longo da história uma extrema religiosidade. Porque, embora eles estavam ouvindo a lei a cada sábado, eram desobedientes, não cumpriam aquilo que Deus exigia. Né? Isso provou-se na vida dos judeus da mesma maneira que se prova na vida de muitos irmãos de nós. Né? Às vezes, a gente acha que simplesmente pelo fato de estar envolvido com as coisas de Deus, seremos imunes na época do julgamento, no juízo final. A gente está tão atrelado com as questões da religião que pode deixar passar o caminho da verdadeira salvação, ou o verdadeiro caminho da salvação, que é por meio da graça de Jesus Cristo, por meio daquilo que Ele fez e não basicamente naquilo que somos ou que fazemos. Né? Mas Paulo vai dizer aqui, embora havia esse conceito religioso em Israel, que o importante não é ter a lei e ouvi-la. Isso não é importante. O importante mesmo é praticar a lei, é cumpri-la em todos os seus detalhes. Por isso, irmãos, a própria lei nos condenaria no dia do julgamento. A gente sabe que Deus trouxe para o povo de Israel uma série de ordens que nós estamos chamando aqui de lei. São centenas de leis que nós encontramos no Antigo Testamento. E para que o homem, irmãos, tivesse consciência de que ele é pecador, Deus então revelou essa lei ao povo de Israel. Aquelas centenas de normas, aqueles vários mandamentos no Antigo Testamento, são impossíveis de serem guardados em perfeição para nós, seres humanos pecadores. E é justamente por causa disso que Jesus Cristo veio cumprir a lei. Para alguém ser aceito por Deus, é necessário que esteja em uma situação de perfeição. Só que nós, irmãos, somos pecadores. Nós não conseguimos guardar a lei plenamente. Nós não conseguimos cumprir cada detalhe da lei. Como ser aceito por Deus, portanto, através da lei?
se a gente não consegue cumpri-la. Né? Então vem o Senhor Jesus Cristo, perfeito, puro, santo, cumpre a lei em cada detalhe, morre na cruz do Calvário para nos substituir e aplicar a sua perfeição em nós. De modo que através de Jesus, portanto, temos acesso a Deus. Através da perfeição de Jesus, da justiça que ele adquiriu para cada um de nós. Não é? Retoricamente, o apóstolo Paulo, veja só como ele conclui aí o versículo de número 13. Mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos ou justificados. Aí a pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: será que Paulo estaria entrando em contradição ao afirmar que a prática da lei traz justificação? Por que ele está dizendo que os que serão justificados são aqueles que cumprem a lei? Mas lá no capítulo 3, verso 20, dê uma olhadinha rapidamente. Paulo diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Peraí. Paulo aqui no capítulo 2 está dizendo que aquele que guarda a lei será justificado. Mas lá no capítulo 3, verso 20, ele diz que ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. O que é isso, Paulo? Está entrando em contradição? Irmãos, uma regra da hermenêutica importantíssima, uma regra da interpretação bíblica, é você considerar cada texto em seu contexto. Isso é fundamental. Aqui em capítulo 2, verso 13, Paulo fala em um contexto de julgamento e retribuição. Nós já vimos isso no último domingo que estivemos juntos, né? E lá no capítulo 3, verso 20, o contexto é de salvação. O contexto lá é de salvação. Já que ninguém é salvo pela lei, Paulo está aqui falando de uma situação hipotética para mostrar a culpa do pecador. Os próprios judeus, irmãos, entendiam ser impossível cumprir a lei. Eles tinham isso na mente deles, né? E já que é impossível cumprir a lei, é impossível ser justificado através desse caminho. Né? Isso é para que o judeu, o leitor desta carta, se conscientize que ele não consegue cumprir a lei. Que ele não consegue, através do cumprimento da lei, alcançar a justificação, porque ele é pecador. Né? Era isso que eles deviam entender, ou seja, mesmo com a lei, são culpados, pois são pecadores. Né? Eles não conseguem guardar cada detalhe. Eu me lembro, naquele encontro, naquele concílio que houve entre os apóstolos para tratar da situação dos gentios sendo introduzidos na igreja de Deus. Pedro deu uma palavra e disse assim: olha, nós não devemos impor nada a eles. Nós não devemos impor aquilo que nem nós conseguimos cumprir, nem os nossos pais cumprir. Como é que a gente vai fazer isso agora, pessoal? Né? Não é por meio da prática da lei que a gente alcança salvação. Mas aqui Paulo está falando de um contexto de julgamento e retribuição. Aquele que recebeu a lei, não conseguiu cumpri-la, será julgado por Deus. Será julgado pela lei. Mas aí vem Jesus Cristo, cumpre a lei, toma o lugar dele para introduzi-lo então na presença do Senhor. Então, irmãos, a culpa do pecador é apresentada aqui pelo apóstolo Paulo, e a gente vê isso com muita clareza. Agora, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo vai explicar que os gentios também receberam revelação da parte de Deus. E com isso ele está querendo mostrar que Deus é justo ao aplicar o seu juízo. Veja o verso 14 comigo, olha o que ele diz aí. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. No dia do julgamento, irmãos, aqueles que não tiveram a lei não podem alegar inocência, pois segundo Paulo aqui, Deus gravou as normas da lei em seus corações. É muito bom a gente levar isso aqui em consideração para entender a passagem. Não havia diferença entre judeus e gentios, porque os judeus, recebendo a lei, cumpriam a lei ocasionalmente. Os
Os gentios não tinham a lei, mas Deus havia gravado em seus corações as normas da lei, e por isso eles ocasionalmente cumpriam a lei. Mas ocasionalmente não basta para Deus. Tem que ser um cumprimento pleno, perfeito, porque a desobediência de um das centenas de mandamentos que existem no Antigo Testamento condenava a pessoa de todos. E a pessoa então se colocava numa situação de pecadora diante do seu Deus. Então não há diferença, né, de um judeu e de um gentio. Todos eles estão debaixo do pecado porque não conseguem satisfazer a Deus em perfeição. É exatamente por isso que nem todos os homens, irmãos, por exemplo, são violentos, assassinos ou ladrões. A gente entende aqui uma coisa importante. As pessoas, nem todas elas, são violentas, assassinas e ladrões, porque Deus é gracioso com elas. Gravou em seus corações as normas da lei. Porque se não fosse isso, o homem seria embrutecido, mau, violento, perverso, e a sua maldade não tinha controle. Mas é a soberana graça de Deus na vida dos seres humanos que faz com que eles sejam, né, refreados, digamos assim. Os homens lá fora têm capacidade de fazer o que é certo, pois o que é certo está gravado em sua consciência. Portanto, embora não possuam uma revelação da lei, Deus não nos deixou sem nenhuma revelação. Eles têm, portanto, irmãos, a lei, ou pelo menos as normas da lei gravadas na sua consciência. Mesmo que Deus não lhes manifestou a lei, isso aqui é importante, sem a lei perecerão, porque são pecadores culpados. Todos são pecadores e por isso necessitam de salvação. E é verdade essa passagem aqui. Não porque a gente pode ver isso na vida das pessoas, mas porque é palavra de Deus. É a verdade das Escrituras. Deus, de fato, gravou as normas da lei no coração das pessoas. E por mais que as pessoas querem negar, elas lá no fundo têm a consciência do que é certo e do que é errado. Elas sabem. Porque Deus lhes manifestou no coração a consciência moral. Quer ver uma coisa? Uma pessoa que vive lá, vamos usar aqui a nossa realidade indígena, né? Uma pessoa que vive em uma tribo, que nunca teve acesso à lei, que nunca teve acesso ao Evangelho, que nunca ouviu falar de Cristo, eles têm consciência do que é certo e do que é errado. Eles punem ladrões. Como é que eles têm essa consciência? Se nunca ouviram falar da lei, se nunca ouviram falar de Cristo. Eles aplicam a lei naturalmente. Por quê? Porque Deus lhe manifestou no coração. Agora, não é cumprindo ocasionalmente essas normas da lei que eles serão aceitos por Deus. É unicamente através de Jesus Cristo e da perfeição que nos advém da cruz. Então, irmãos, mesmo que Deus não lhes manifestou a lei, sem a lei perecerão, pois são todos culpados e pecadores. Veja o versículo 15. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Olha o testemunho. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. É exatamente por isso que a gente precisa ir lá e pregar o Evangelho para eles. Porque sem o Evangelho eles estão indo para o inferno. Eles serão condenados. Irmãos, a lógica aqui da evangelização é bem clara. Se eles, por não receberem conhecimento do Evangelho, estavam bem com Deus, para que a gente vai lá pregar o Evangelho? Se eles estão lá bem com Deus, se eles vão para o céu depois de morrerem, para a presença de Deus, para que a gente vai lá pregar o Evangelho para eles? Deixa eles lá! Porque depois que eles morrerem, eles vão para o céu, para a presença do Senhor. É pior se a gente for lá. Porque então a pessoa terá consciência do Evangelho, vai negar o Evangelho e agora ela vai para o inferno. Já pensou? Então é sempre bom lembrar que todos estão debaixo do pecado. Todos são culpados diante de Deus. É por isso que a gente tem que pregar o Evangelho para todos. A fim de que eles se rendam aos pés de Jesus Cristo e sejam resgatados. Versículo de número 16, já estou caminhando para o final. Diz assim o texto sagrado, relendo: isso tudo se verá
no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme eu declaro meu Evangelho. No dia do julgamento, todas as coisas que os homens fizeram virão a público, serão apresentadas, lá diante do tribunal. Todas as motivações, todos os segredos, todas as intenções dos seres humanos se manifestarão no dia do juízo. Aí a gente vai perceber, irmãos, que muitas pessoas colocam o que é correto em prática, não para a glória de Deus, elas têm outras motivações. Elas colocam o que é correto por causa do seu nome, elas colocam o que é correto para servir de exemplo para alguém o elogiar. Elas colocam o que é correto em prática por medo da polícia e das leis, mas nunca colocam o que é correto para a glória de Deus. Nunca praticam o que é certo para a glória de Deus. No dia do julgamento, isso tudo será manifestado e os homens realmente estarão nus diante de Deus para serem devidamente julgados por causa dos seus pecados. Isso está de acordo com o Antigo Testamento. Veja Provérbios capítulo 24, verso 12. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não pereceria aquele que pesa os corações. Não, perceberia, desculpe. Não perceberia aquele que pesa os corações, não saberia aquele que preserva a sua vida, não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento. Então todos estarão diante do Senhor lá, suas motivações, seus segredos, suas intenções, e a maldade do coração do homem será apresentada para o seu próprio julgamento. Outra verdade que a gente encontra aqui nesse texto sobre o dia do juízo de Deus é que o julgamento será feito mediante Jesus Cristo. Jesus, irmão, se fez carne, para a gente entender aqui. Passou por tudo que nós passamos e foi tentado em tudo, mas não pecou. Ele é o juiz mais apropriado para o julgamento final. Porque ele viveu, sentiu a pressão do pecado sobre si, foi tentado várias vezes, sabe o que é ser humano, mas sem pecado, ele é o melhor juiz. Porque alguém poderia chegar lá diante de Deus e dizer assim, como é que o Senhor pode cobrar alguma coisa se o Senhor não sabe de nada? Então Deus se fez carne, viveu a nossa própria maneira para ser um reto juiz. Em João capítulo 5, verso 22, Jesus declarou o seguinte: o Pai confiou ao Filho todo o julgamento. E o julgamento, de conformidade com o Evangelho, irmãos, está lá também no mesmo Evangelho de João, que diz o seguinte: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram. Mas esse é o julgamento. Deus, de alguma forma, manifestou luz no coração das pessoas, mas elas rejeitaram, quiseram mais as trevas, e por isso serão devidamente julgadas. E mais especificamente aqui, ele está falando a respeito da luz de Jesus Cristo, que veio aos seus corações, mas eles rejeitaram. Então, para a gente concluir, por sufocarem o conhecimento de Deus na natureza, em sua própria consciência, os homens são culpados diante de Deus. Os seus pecados os encontrarão e eles serão devidamente julgados e eles receberão a sentença sobre si. Irmãos, olha, para a gente, antes de fazermos algumas aplicações aqui, o Evangelho, ele apresenta exatamente essa realidade. O ser humano é pecador diante de Deus e necessita de salvação. Obrigado. E a gente entende no Evangelho que a única forma dele alcançar a salvação é através de Jesus Cristo. Uma implicação teológica que a gente encontra aqui, irmãos, é que para ser aceito por Deus é necessário que o homem seja perfeito. Deus não exige nada menos do que perfeição. Só que nós somos pecadores, como é que faz? Só através de Cristo. Através do seu sacrifício substitutivo. Ele tomou o nosso lugar. Ele morreu para a glória de Deus e mais especificamente para a salvação dos nossos pecados.
Agora vamos para algumas implicações e assim eu concluo a mensagem desta noite. A primeira delas é a seguinte, peço sua atenção e assim concluímos. Todos receberam, irmãos, alguma revelação da parte de Deus. Todos receberam. Isso torna Deus justo no dia do juízo final. Ninguém pode chegar lá diante de Deus e alegar inocência. Deus vai deixar muito bem claro, olha, eu revelei alguma coisa para você. Ou na criação, ou na consciência, vocês sabiam, mas vocês viraram as costas para mim. É por isso que a sentença agora é o inferno. As Escrituras dizem lá no trono branco, no finalzinho do livro de Apocalipse, que todo aquele que não teve o seu nome encontrado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre, para a sua própria condenação. Ninguém pode alegar inocência aí diante de Deus. A segunda coisa que a gente pode destacar aqui dessa passagem é a seguinte: a consciência moral, irmãos, é uma ponte para o discernimento do Evangelho. O que eu quero dizer com isso? As pessoas têm capacidade de se conscientizarem de pecado, porque elas têm uma consciência moral. E elas também, segundo a atuação e participação de Deus em suas vidas, podem aceitar o Evangelho. Então isso aqui é importante. O fato de terem a consciência moral em suas mentes e corações nos ajuda para pregar o Evangelho. Isso é uma ponte para que a gente assista essas pessoas com a palavra de Deus, né? Elas vão entender, elas vão perceber que são pecadoras e que necessitam, portanto, de salvação. É necessário pregar e utilizar, digamos assim, esse atributo, né, que Deus conferiu aos seres humanos, e assim pregarmos o Evangelho. E para terminar, em terceiro lugar, o homem é culpado diante de Deus por causa do seu pecado, independente da revelação que recebeu. Judeus ou gentios precisam da perfeição para serem justificados. Isso se encontra apenas em Jesus Cristo. O meu objetivo com isso nessa noite é levar você a pensar um pouco, a se conscientizar, a perceber qual é a sua situação diante de Deus. Você está vivendo de maneira perfeita? Se não estiver de maneira perfeita, Deus não vai te aceitar. Mas você está vivendo sob a perfeição de Jesus Cristo? Aí sim Deus vai te aceitar. Confesse pecados e em arrependimento aceite Jesus Cristo como Salvador, se ainda não tomou esse passo, se ainda não tomou essa decisão. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a igreja e que em todas as coisas o seu nome seja glorificado. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, te bendizemos pela graça e fé que há em Jesus Cristo. Através dele, ó Deus, temos acesso a Ti, temos remissão de pecados, redenção e vida eterna. Por isso nos regozijamos nessa noite, porque estamos em Cristo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança, e nisso depositamos toda a nossa fé. Contempla-nos, ó Deus, aqui nessa noite com sua graça e nos ajude a viver conscientes dessa realidade. Ajuda-nos também, ó Pai, a pregar o Evangelho, tornar a Tua palavra conhecida, a fim de que as pessoas creiam para a salvação. E te louvamos porque a Tua palavra é vida. A Tua palavra, Senhor, é importante para o nosso crescimento espiritual e para uma fé madura. Então nos anime, nos dê desejo, vontade de ouvir Tua palavra, de nos debruçarmos nela, aprendermos do Senhor a partir das Escrituras.
Precisamos disso, isso é fundamental, indispensável na nossa carreira cristã. Então nos abençoe, Senhor, precisamos do teu amparo. E no mais, te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Te agradecemos pelo dia de domingo, desde a primeira oração até esse presente momento. O Senhor foi bondoso e cuidou de nós. Louvamos também pelo serviço prestado e que daqui por diante o Senhor nos dê a capacidade de continuarmos firmes, pregando o Evangelho e servindo a Deus até a volta de Jesus Cristo. No nome de quem com gratidão oramos. Amém. Amém.